ingressei na Faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1989, ou seja, literalmente um ano após a promulgação da Carta Constitucional de 88. E já adentrei na carreira pública de modo subsequente à minha formatura. Ou seja, eu assisti de uma posição, vamos dizer, privilegiada, todo o processo afirmativo dos valores democráticos. Eleições livres, periódicas, se respeitando o resultado das eleições, uma convivência totalmente harmônica entre os personagens políticos, independentemente da matiz ideológica. Observamos os militares se retirando do protagonismo político, aceitando, inclusive, um civil como ministro da Defesa no final dos anos 90, em suma. Então, você observa um recorte histórico, Natália, recente. Se você vai até o início da segunda década deste século, é uma vitória clara do iluminismo. Clara. Com todas as mazelas sociais, nós tivemos um avanço enorme do nosso DH, em suma, né, no combate à miséria, em suma, na inclusão social. Vide as pautas aqui, em defesa da minoria, de resguardo das minorias, a política, inclusive, em relação às mulheres, em relação às pessoas negras, em relação à comunidade LGBT. O que era essa pauta 20 anos atrás, 30 anos atrás? Por isso, esse meu lado otimista no avançar da humanidade. Mas, quando chega 2013/2014, é como se começasse a ruir esse sonho institucional. Chegamos a normalizar situações, sempre separando a linha ideológica de cada um, isso é o primado básico na democracia, mas chegamos a visualizar, no campo da Advocacia Geral da União, por exemplo, um presidente da República, vou vulgarizar um pouco, né, esculachar ministro do Supremo Tribunal Federal, né, não aceito, não acato mais decisões dessa pessoa, pá, com o advogado-geral da União a tiracolo. E isso foi normalizado completamente, de forma recente, nesse contexto histórico nosso aqui. Né? Então, isso é a carga nossa de reflexão nesse momento, para compreender. E esse nosso papel, como advogado da União, o papel da ANAUNE como associação, isso é o papel institucional da Advocacia Geral da União nesse contexto. Tá? Temos artifícios novos, né, de enfrentamento democrático, principalmente o modus operandi de desinformação das políticas públicas, de deslegitimação dos personagens democráticos, e foi dentro dessa vertente que se mostrou, na minha concepção, até necessária a criação da Procuradoria Nacional em Defesa da Democracia. Tanto é que nós saímos de uma linha extremamente omissiva, né, nos últimos anos, para até assumirmos um protagonismo a partir de 8 de janeiro. Para ver como o pêndulo democrático é importantíssimo nessa hora no direcionamento civilizatório das instituições. E é dentro dessa composição inicial, então, que eu passo a palavra aí, uma colega que orgulha muito, né, a nossa trajetória na Advocacia Geral da União. Natália, por favor. Obrigada, Cláudia. Bem, bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, agradecer mais uma vez, eu sei que isso já foi dito várias vezes, o convite ao presidente Clóvis, mas a todos da ANAUNE por esse evento lindo, que é sucesso, e começar a agradecer, inclusive, pela escolha do tema, né, democracia. A gente viu aqui que todos os painéis, a maioria, não todos, saúde mental não, mas a maioria dos painéis orbita ao redor dessa temática da democracia. E isso é muito interessante, e aí também já trazendo o tema desse painel, instituições políticas, política, instituição e democracia, é que a democracia, ela evidentemente não é o dia das eleições. E, infelizmente, parece que a população brasileira, de uma maneira geral, não compreende isso. Democracia, ela vai além de um regime político. Ela está entranhada no modo de ser cidadão. E a gente, muitas vezes, nem percebe o quanto isso está ligado à nossa cultura e à nossa sociedade. E
Dito isso, isso evidentemente está entranhado nas nossas instituições que fazem parte dessa sociedade, desse Estado democrático. E aí o tema, mais uma vez, o título desse painel, Instituição Política, Instituição e Democracia. E nós gostamos muito de dizer na AGU que nós somos advogados de Estado, né? Não gostamos de dizer que somos advogados de governo. Somos advogados de um Estado democrático, de direito. Isso é importante pontuar, porque é a premissa da nossa atuação, né? São as escolhas das políticas públicas, mas também das funções públicas, também das instituições. E essa defesa da democracia, no sentido de... Defesa da democracia, explicando muito rapidamente, é legítima defesa democrática, né? É a gente não permitir que o Estado democrático de direito seja corroído, como a Isadora falou, para que ele continue sendo democrático, porque foi escolha constitucional. E a gente, nós, né, somos advogados da união desse Estado democrático de direito. E essa defesa da democracia, ela não cabe apenas à AGU, evidentemente, que foi uma coisa que a gente sofreu, eu e a Rebeca, chefe de gabinete, no grupo de trabalho, né? Vocês sabem, tinham 80 especialistas lá na defesa da democracia, desinformação, órgãos públicos, e tinham CNMP, CNJ, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, nos criticando muito, porque nós estávamos ali tomando a frente da defesa da democracia. E aí nós dissemos, todas as vezes, muito claramente, que cabe a defesa da democracia a todos nós, cidadãos. Imagina as instituições, cabe a todas. A Constituição Federal fala, no artigo 23, que cabe a estados, municípios e União zelar pela democracia e pelas instituições democráticas. Então, é óbvio que não cabe só a AGU. E dentro da AGU é óbvio que não cabe só a PNDD. A gente viu aqui, em todos os painéis, a importância e o trabalho formidável que tem sido feito em defesa da democracia, não apenas pela PNDD, é óbvio, né? Os estados, as procuradorias estaduais nos ajudam, as procuradorias regionais nos ajudam, a Secretaria-Geral de Contencioso nos ajuda, falando ajuda, não é ajudar a PNDD, ajuda o nosso Estado Democrático de Direito. A CGU também, pela fala do André. Então, assim, a democracia está entranhada no modo de ser cidadão. Imagina no modo de trabalhar da AGU. É o que há de mais, digamos, da essência do nosso trabalho na AGU, é a defesa das instituições democráticas, das escolhas democráticas, das políticas públicas, das funções públicas, das ações públicas. Enfim, é totalmente entranhado no nosso trabalho e talvez a gente nunca nem perceba, a gente talvez nem perceba que a gente faz essa defesa no nosso dia a dia. Essas são as minhas palavras iniciais sobre... Eu acho que já se falou muito em PNDD, inclusive no evento todo. E aí, se tiver mais algum ponto específico, que se quiserem discutir sobre desinformação, sobre a atuação da PNDD, sobre casos, sobre como foi a construção da Procuradoria Nacional, como foi o grupo de trabalho, aí a gente pode continuar a conversa de uma maneira talvez mais dialética, assim, mais com perguntas. Tranquilo, Natália. Em razão do caráter assim inovador, né, de criação dessa procuradoria, e nós acompanhamos bem naquela semana, na primeira semana de janeiro, principalmente, em suma, né, o teor crítico e teve de forma contundente no setor da imprensa, em suma, de diversos personagens políticos, em relação, até se colocava, né, a criação do Ministério da Verdade, como se houvesse uma, né, se fosse utilizado uma matiz ideológica, né, de se impor a verdade da ordem partidária vigente naquele momento, e seria, na verdade, até de forma antagônica, um próprio contrassenso até o processo democrático. Então, seria muito importante que os colegas tivessem conhecimento, assim, da linha de atuação de vocês, na escolha de Sofia de vocês no dia a dia, em relação a esse processo de judicialização. Sabe assim, um olhar objetivo. Tivemos grandes avanços, a regulamentação depois, via decreto, em suma, né? Mas, na atuação, no modus operandi concreto de vocês no dia a dia, a linha de corte e se tem, em suma, nesse processo de escolha, até para não ter, realmente, não se alimentar, não se perpetuar esse teor crítico e teria um viés muito mais partidário / ideológico do que realmente uma responsabilização em relação à democracia. Assim, é interessante isso daí, porque fica essa piadinha interna, né? Meus amigos ficam me chamando de ministra da verdade. Mas, na verdade,
Em 1º de janeiro teve lá a criação do decreto, criando a PNDD, né? Que eu sempre falo, ele foi estruturada a PNDD, a atuação de defesa da democracia via a Advocacia Geral da União sempre foi possível. Então, foi uma estruturação no sentido de capacitação específica, expertise técnica para atuação na temática da desinformação e da defesa da democracia. Isso não foi só a PNDD. A PGU ela foi toda reestruturada, inclusive, temos aqui a doutora Clara, na Procuradoria de Negociação, que por isso também é nova, também inventaram agora, mas não, né? Já negociávamos. O que foi trazido foi uma expertise específica, uma melhor capacidade de atuação, é isso que fazemos, somos advogados públicos da União, temos muitas matérias para lidar, então, quando nós vamos criando procuradorias ou departamentos ou unidades específicas de atuação, a gente atua melhor. Então, que isso fique muito claro. E aí vem a história do Ministério da Verdade. Lá, ainda, sei lá, do dia 1º ao dia 7 de janeiro, algumas pessoas foram convidadas para participar do grupo de trabalho e recusaram o convite. Não queriam participar porque entendiam que a PNDD era uma criação ideológica, porque a PNDD também foi alvo de fake news / desinformação, posso explicar isso já já, de que seria justamente o Ministério da Verdade. E depois do 7 de janeiro, não só as pessoas que tinham recebido o convite voltaram o contato pedindo para participar, como 60 pessoas pediram para participar, 60 das que foram deferidas, porque tiveram as que pediram e a gente não tinha por que convidar. Enfim, não tinha bagagem técnica para atuar ali. E aí foram 80 especialistas, como eu gosto de dizer, em defesa da democracia, em desinformação, órgãos, representantes inclusive, o doutor Caio, que está aqui, nosso apresentador, representante do Conselho Superior. Então, assim, foi muito rico, foi um mês de debate, todos os dispositivos da portaria 16, de 4 de maio de 2023, que estruturou a PNDD, foi criada nesse contexto. Não tem ali uma frase que não tenha saído desse grupo de trabalho. Não inventamos nada da nossa cabeça. Então, esse material normativo nos deu muita experiência prévia, né? Porque nós lidamos ali no grupo de trabalho com muitos exemplos, com muitos desafios, né? Fomos o tempo todo questionados de por que aquelas escolhas. Então, isso nos dá muita tranquilidade e segurança na hora de atuar, né? Tem muitos requisitos? Tem muitos requisitos, sim. Mas é porque existe uma certa confusão sobre o que é fake news. As pessoas acham que fake news é mentira, né? Tem até uma amiga minha que conta que ela tem 2 filhas gêmeas de 9 anos, e uma olha para a outra e diz: mamãe, a Lara está com fake news. Fake news não é mentira, gente. Mentira e verdade é do campo da ética, é do campo da filosofia. Não é do campo do direito. Do campo do direito é a repercussão, são as consequências. É o dano que se causa diante da mentira. Da mentira, no caso, que causa dano, mas uma mentira intencionalmente criada para gerar aquele dano, mas que tem interesse da União, é óbvio. Função pública, ação pública, política pública, instituições democráticas. Então, desinformação como sinônimo de fake news é isso. É algo criado, não verdade, porque foi criado de maneira intencional e que gera dano real ou potencial. Então, assim, só é importante que isso fique muito claro, porque isso é um dos critérios da nossa atuação. Desinformação é isso, e dentro desse conceito de desinformação tem todos esses requisitos. E aí, evidentemente, que isso frustra muitos pedidos de provocação da gente, de ocasião e de oposição, né? Do governo, dos aliados do governo e dos opositores ao governo. Porque todos tentam usar a reputação institucional da AGU, né? Durante esses 30 anos, nós construímos isso, essa reputação institucional. Então, usar a AGU como ela esteve do meu lado, está vendo? A AGU disse que o que eu estou dizendo está certo. Então, a gente não quer virar isso. Nós não somos Ministério da Verdade, nós somos um escritório de advocacia preocupado na defesa dos interesses da União, inclusive em questões relacionadas às instituições públicas democráticas, funções
políticas públicas. E isso dentro dessa ideia, está incluído a desinformação sobre políticas públicas, sobre a ação pública, sobre os nossos agentes públicos, sobre as instituições públicas. Então, eu costumo brincar que é uma forma de F5, de atualização da defesa do que sempre fizemos, né? A gente está cansado de saber que nossa vida mudou, não foi só o Sapiens, foi o Sapiens, o WhatsApp, o Facebook, o TikTok, isso tudo faz parte da nossa vida. Essas formas de viver também impactaram na nossa atuação e nas ofensas e nas violações às políticas públicas. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer para mim estar aqui no evento da ANAUNE, agradecer o convite, agradecer o Dr. Clóvis dos Santos, agradecer também o Tobias Morato, com quem eu tenho tido importantes relações aqui, e me deram um tema para falar. O tema que me deram foi políticas, instituições e democracia. Esse é um tema extremamente relevante nesse momento no qual nós estamos vivendo, onde a gente sabe que a democracia está mundialmente sob ataque, né? Por mundialmente a gente pode entender que existe um processo indefinido em relação à eleição norte-americana do ano que vem, onde pode ser que um presidente até condenado judicialmente, ou pode ser que um candidato condenado judicialmente torne-se presidente. Em segundo lugar, nós vimos o resultado da eleição na Argentina, pouco menos de 10 dias atrás. Isso dentro de um pano de fundo que nós sabemos que é uma crise da democracia que se expressa no Brasil, numa série de países da Europa Oriental, entre outros, né? Eu vou começar essa conferência chamando atenção para que a gente chama dessa relação, o que a gente entende como democracia no mundo hoje, na verdade, é um conceito relativamente recente, né? Eu vou começar dando um exemplo de um filósofo alemão muito importante do século XVII, Leibniz, né? Muitos de vocês já ouviram falar, né? E o Leibniz tem uma frase do final do século XVII que ele dizia assim: não existe um príncipe que seja tão mau governante que seja pior viver sob o seu jugo do que viver em uma democracia. Essa frase, né, de aproximadamente proferida em aproximadamente 1680, dá uma ideia do tamanho da mudança que foi, vamos dizer, o estabelecimento da democracia enquanto uma forma de governo, uma forma de sociabilidade, né? A frase do Leibniz, ela foi, na verdade, proferida dentro de um momento no qual se considerava a democracia basicamente um poder da maioria em benefício dela mesma, sem nenhuma forma de institucionalização. Então, aqui a gente tem algumas das questões, eu entendo que estão colocadas aqui para nós, e que vale a pena pensar como que essa visão mudou, né? Ou seja, a democracia sem institucionalização é simplesmente uma forma de poder da maioria sem nenhuma regra. E eu não iria muito longe se a gente dissesse que recentemente nós vimos no Brasil uma coisa muito semelhante a isso, né? O debate sobre democracia como institucionalização, ele começa no processo, ele está ligado à Revolução Americana, ele começa na própria discussão dos autores federalistas sobre as características que teria essa democracia que estava sendo construída, então, já quase 100 anos depois, no final do século XVIII, nos Estados Unidos. 2 artigos federalistas, né, como vocês sabem, os federalistas são um conjunto de debates que alguns dos líderes do processo constitucional norte-americano estabeleceram entre si, estabeleceram também com antifederalistas, né? Os autores federalistas eram o James Madison, o Hamilton, principalmente, né? E os antifederalistas, principalmente o Thomas Jefferson, né? E um artigo do Madison que ficou muito importante para a história,
em que ele trata esse problema do que fazer com o poder da maioria, né, e com o poder da maioria sem controle, né, o Madison diz o seguinte, quem sabe a gente inverte. Se as pessoas dizem que a democracia é ruim, porque na verdade ele é o poder da maioria sem controle, e portanto ele tem que ser evitado, quem sabe a gente inverte os termos desse debate e a gente pensa o seguinte, que não se trata de pensar no poder da maioria sem controle ou nas causas do poder da maioria sem controle, mas nas consequências, ou seja, nos efeitos, ou principalmente como evitar esse poder da maioria sem controle. E o Madison vai dizer, a única maneira do poder da maioria ter controle é ele ser institucionalizado. E aí, vamos dizer, começa um debate que é muito importante nos Estados Unidos do século XVIII, também no começo do século XIX, até no final da Guerra Civil. E a ideia aqui é o seguinte, facções antidemocráticas, né? E não, no século XVIII chamava-se de facção, talvez que a gente hoje chama de partidos ou de movimentos de massa, né? No século XVIII chamava-se isso de facções, e a ideia aqui é, na verdade, o seguinte, as facções, elas podem ser evitadas se, na verdade, o poder da maioria, ele for institucionalizado, né? Ou seja, a ideia aqui é de que se o poder da maioria é institucionalizado, de um lado, nós não temos mais o problema da maioria sem controle, e, por outro lado, o poder da maioria ele pode ser institucionalizado se a gente não tiver unicamente uma instituição de governo, mas a gente tiver ao lado da instituição de governo outras instituições de controle, né? E essa, como você sabe, é a origem da ideia de checks and balances, né? A origem da ideia de poder, do exercício do poder com pesos e contrapesos. Essa questão, e aí acho importante dizer, e aqui, portanto, não só o federalista número 10, mas o federalista número 51 também, né, coloca praticamente a mesma questão, mas eu chamo a atenção que o federalista número 51, ele diz alguma coisa que é fundamental para a gente hoje, especialmente falando para advogados da União e pessoas que trabalham no sistema jurídico. Ele vai dizer o seguinte, todos os poderes, né, no Madison, no Federalista 51, vai dizer todos os poderes, eles são agentes do povo, né? Nenhum dos poderes é agente do povo mais do que o outro, né? E, na verdade, o problema de estabelecer que é a democracia, na verdade, é estabelecer um equilíbrio entre esses poderes, né? Então, a partir daí, a gente tem um primeiro momento, e é interessante que já em 1840, um autor, né, teórico francês, né, viajando pelos Estados Unidos, Alex de Tocqueville, né, talvez tenha feito a viagem mais conhecida da história, né, junto com Marco Polo, ele faz uma viagem para os Estados Unidos e ele fala o seguinte, ali a democracia se tornou uma boa forma de governo, né, e o mundo vai ter que enfrentar a ideia de que essa forma de governo ela vai ser estendida para outros países, né? Então, com isso aqui nós temos o nosso primeiro ponto. Democracia é soberania popular institucionalizada. Institucionalizada em diversos poderes, né? Mas ainda sobra uma segunda questão que seria importante a gente tentar falar antes de chegar ao ponto de o que é essa crise contemporânea da democracia. Existe uma segunda questão que vale a pena a gente tentar falar, né? E ela aparece no final da Guerra Civil nos Estados Unidos, no famoso discurso que Abraham Lincoln faz no final da Guerra Civil, né? Eu chamo de discurso em Gettysburg, né? Também conhecido como o melhor discurso com o menor
número de palavras, porque todo o discurso do Lincoln teve pouco mais de 250 palavras, e ali o Lincoln fala o seguinte: não adianta a democracia ela prometer uma forma abstrata de soberania popular, né? Na verdade, soberania, a democracia para funcionar, a soberania popular tem que ser, né? E ele fala essa frase tão famosa que todos vocês conhecem: o governo do povo, pelo povo e para o povo. E aqui é interessante a gente entender duas dimensões desse discurso. A primeira dimensão é de que a democracia é soberania popular, e ela é soberania popular institucionalizada. Mas existe também a ideia de que a soberania popular tem que ser exercitada pelo povo e para o povo. Esse pelo povo coloca uma série de problemas que estão ligados a essa nova crise da democracia que a gente vive hoje. A democracia viveu diversas crises, a gente pode discutir isso depois da minha palestra. A democracia viveu diversas crises, mas é importante a gente entender que quando a democracia é conhecida como governo do povo, pelo povo, sempre pode existir alguém que vai levantar a questão: o governo não me representa, né? Que é uma das questões fundamentais que nós estamos vivendo nessa crise da democracia. Mas também quando a gente coloca a questão de que a democracia é o governo para o povo, a gente tem que pensar, né, isso eu acho que é muito importante, no próprio trabalho hoje, que a Procuradoria de Defesa da Democracia está fazendo, que diversos setores do governo estão fazendo, de que a democracia também é a implementação de um conjunto de políticas públicas que são demandadas pela soberania, né? Então, aqui a gente vê que existe uma tensão, né? No mesmo momento que a soberania institucionalizada, a democracia institucionalizada, e só existe democracia se ela for institucionalizada, porque senão a gente tem que concordar com Leibniz que ela é um mau governo, né? Mas se ela for institucionalizada, claramente ela é o melhor governo. Mas é exatamente no momento que a democracia é institucionalizada que aparecem as pessoas que dizem que não estão representadas nesse processo de institucionalização. Essa tensão, né, ela pode ser maior ou menor, ou ela foi maior ou menor, em diferentes momentos, vamos dizer, da nossa história democrática aí, dos últimos 150 anos, pelo menos desde o final da Guerra Civil até os dias de hoje. Mas o interessante é perceber que o conjunto de pessoas que não se sente representada, ou que não acha que a democracia é uma forma legítima, tem aumentado em quase todas as democracias. Tem um autor, um alemão radicado nos Estados Unidos, professor da Universidade de Johns Hopkins, o Yascha Mounk, que ele apresenta no livro dele O Povo contra a Democracia, né, um título sugestivo em relação aos problemas que a gente vive hoje. E no livro dele, O Povo contra a Democracia, o Yascha Mounk, ele diz o seguinte: se a gente for pensar as diferentes gerações de norte-americanos e perguntar para eles se viver numa democracia é indispensável para eles, nós vamos achar a seguinte resposta. E aí ele dá essa resposta por décadas, dependendo da década, cada um desses norte-americanos ou estadunidenses nasceram. Ele vai dizer que entre os que nasceram nos anos 30, portanto tem mais de 80 anos, 80% acham que a democracia é indispensável para a vida deles. Mas, quando a gente pega as pessoas que nasceram nos últimos 30 anos, essa porcentagem cai para 30%. Né? Então, hoje, 30% dos norte-americanos acham que a democracia é indispensável para o seu modo de vida. Né? Provavelmente, não temos os mesmos dados para todos os lugares, mas provavelmente a gente chegaria a dados parecidos no Brasil. Nós, no Instituto da Democracia, no começo do processo eleitoral de 2022, nós fizemos uma pesquisa numa amostra nacional. Nessa pesquisa nós perguntamos o seguinte:
quantos de vocês estariam dispostos a ir para a rua para defender a democracia brasileira? E 31% disseram que sim, mas mais de 50% disseram que não. Mais de 50% dos brasileiros disseram que estariam dispostos a ir para a rua para lutar contra a corrupção, mas apenas 31% para lutar pela democracia. O que é uma resposta parecida com aquela que o Yasha Mounk encontra entre os norte-americanos. A gente vê hoje, isso também eu acho que é importante, né? Um conjunto de governantes são altamente populares por desrespeitar alguns dos preceitos que nós nos acostumamos, pelo menos desde o período do final da Segunda Guerra Mundial, achar que eles vêm juntos com a democracia, né? Então, hoje existe em El Salvador presidente, né, chamado Bukele, né, declarou logo depois da sua posse o estado de exceção por causa de violência em El Salvador e prendeu sem provas e sem processo legal 60 mil pessoas, né, num país de 6 milhões de habitantes. É muita gente prender 60 mil pessoas. Aliás, prender 60 mil pessoas é muito em qualquer país. No entanto, logo em seguida teve uma eleição legislativa, o partido dele conquistou 2/3 das cadeiras do Poder Legislativo, tendo inclusive o poder de realizar mudanças constitucionais. Nas Filipinas, né, o Duterte, né, também um dos dirigentes políticos que se destacam nessa crise de democracia, ele fez uma campanha eleitoral dizendo o seguinte: é possível controlar a violência nas Filipinas, mas para isso a gente tem que matar aproximadamente 1 milhão de pessoas. Ele também foi eleito, né, e logo em seguida interviu na Suprema Corte do país. Então a gente vive um processo, vou tentar avançar um pouco nessa nossa discussão, que a gente chama de erosão democrática por dentro. Erosão democrática por dentro é diferente do golpe de Estado, né? Se a gente fosse pegar algumas definições do golpe de Estado, do Stephen Levitsky, o Adam David Runciman, um professor de Cambridge que escreveu um livro Como as Democracias Terminam, né? Os dois vão dizer o seguinte: golpe de Estado é uma mudança política súbita da ordem político-legal que passa a estar concentrada de forma não legítima na mão de um conjunto muito pequeno de pessoas ou de uma pessoa apenas. Mas a erosão democrática por dentro não é isso, né? E nós vivemos muito mais o processo da erosão democrática por dentro do que o processo do golpe de Estado, ainda que a gente viu circular no nosso país, pelo menos minutas de um possível golpe de Estado, né? A erosão democrática por dentro, ela é feita a partir do governo, a partir da presidência, a partir das pessoas que controlam o poder político. E não envolve uma mudança radical da ordem político-legal. A erosão das instituições democráticas se dá sem que as pessoas declarem a mudança do regime político. Pode ser que, eventualmente, no final desse processo, é isso que a gente está vendo hoje em alguns países, por exemplo, como a Hungria, do Orbán, né? Ao final desse processo, o Estado de Direito já não exista mais, como diversos intelectuais europeus apontaram em relação à Hungria nos últimos tempos, mas não existe uma mudança súbita da ordem política legal nos processos de erosão democrática. Em segundo lugar, todos os processos de erosão democrática implicam no ataque à ideia de direitos, né? Acho que talvez esse elemento seja o elemento central dos processos de erosão democrática, né? Pensamos aqui no Trump, logo nos seus primeiros dias de governo em 2017, proibindo a entrada de pessoas de 7 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos. Essa decisão, posteriormente, caiu, pelo menos parcialmente. A gente pode pensar no Bukele, no El Salvador, a gente pode pensar no Duterte. E isso cria um processo no qual muitos países vão se tornando menos democráticos. Hoje a gente vive um momento que eu diria que já é a segunda fase do processo de erosão democrática.
Alguns países recuperaram, alguns países aprofundaram a erosão democrática e alguns países estão aderindo recentemente a essa via, como a gente pode pensar no caso da Argentina com a eleição do Javier Milei. Estados Unidos, o Brasil, a Polônia e a Espanha, eu diria que são países que passaram por um processo de erosão democrática, estão tentando se recuperar a partir de grandes conflitos entre os poderes e a própria possibilidade de ruptura democrática. Em alguns países, a erosão democrática se consolidou, né? Aqui pensando no Orbán, na Hungria, na mudança em relação aos critérios de nomeação de juízes para a Suprema Corte foi feito na Hungria, também nos ataques à sociedade civil, que foram feitos na Hungria, as próprias Filipinas, onde o filho do ex-ditador Fernando Marcos acaba, então, sucedendo o Duterte, né? Então, nós temos aqui diversos casos, né? E os casos não são iguais, e, na verdade, a possibilidade de uma recuperação democrática depois de um processo de erosão democrática se coloca como uma possibilidade que está não apenas em cima da mesa, como está em cima da mesa no nosso país. Vale a pena a gente pensar que esse momento é também o momento de ataque à democracia, também é um momento de defesa da democracia, né? Acho que algumas pessoas da Procuradoria de Defesa da Democracia estão aqui, né? E é importante a gente dizer isso, né? A defesa da democracia é tanto um processo normativo quanto um processo político. Do ponto de vista normativo, né? A democracia tem que criar, e as democracias que hoje estão sobrevivendo, estão fazendo isso, elas têm que criar novos mecanismos normativos para se defenderem. A normatividade democrática não foi pensada levando em conta uma ideia que hoje é cada vez mais comum, de que as pessoas usam a democracia para atacá-las. As pessoas usam as liberdades democráticas para atacar essas liberdades democráticas e para, posteriormente, pelo menos esse foi o caso na Hungria e nas Filipinas, reduzir fortemente essas liberdades. Mas a defesa da democracia também é um processo político. As forças políticas que são democráticas precisam se juntar para que a democracia possa ser defendida. A gente viu isso no Brasil no ano de 2022, né? Então, não vou me alongar muito mais, mas vou dizer que nós somos a geração que vai decidir a continuidade da democracia como forma de governo. Não estou dizendo isso em relação ao Brasil, estou dizendo isso em relação ao mundo, né? No momento em que a gente vê processos de erosão democrática fortes, pelo menos nos principais continentes, né? Na América Latina, na América do Norte, na Europa, especialmente na Europa Oriental e também na Ásia, né? Esses processos podem retroceder, né? Mas o relevante hoje é entender que a luta pela defesa da democracia é a luta principal no início do século XXI. Obrigado. E mesmo à distância, queria agradecer enormemente as palavras do professor Leonardo. É um momento emblemático aqui no nosso encontro. Não sei se o senhor está me ouvindo, mas o registro também de melhoras aí na recuperação. Agradecer enormemente nossa colega Natália, essa missão pioneira, né? E de forma tão discreta e importante nesse processo, isso não tem um protagonismo pessoal, né? Essa blindagem é fundamental e tem uma inserção na sociedade da importância do que está sendo feito, né? Gente, já encerrando, eu iria conclamar os colegas aqui, até o professor Leonardo tem uma obra clássica sobre esse contexto, é o Pêndulo da Democracia, e até para levarmos essa reflexão desse momento aí de desconstrução, entre aspas, desses valores, né? Qual é a nossa responsabilidade nesse papel, né? Assim, será que nós não fomos condizentes em normalizarmos certas condutas políticas ao longo dos tempos, com a inserção de mecanismos na própria ordem vigente
que, na verdade, apresentam um caráter antidemocrático. Vide a banalização, Natália, do processo de impeachment, por exemplo, na montagem constitucional que foi feita. O artigo 142 é a grande guarida, né, dos malfeitores da democracia. Fomos condizentes com isso? Será que a democracia ela deu a resposta necessária em termos de carências sociais que a sociedade esperava? Um dia eu estava lendo até uma colocação sendo feita que a grande garantia da democracia é o sucesso da mesma, em termos de políticas públicas. E aí vem a nossa responsabilização, e nós somos chanceladores dessas políticas públicas. Então, estamos na ANAUNE, uma associação, e só pode viver dentro do espaço democrático. Então, conclamo os colegas ANAUNE para sermos atentos e fortes nesse processo de vigilância. Muito obrigado, gente, a todos vocês aqui.